Olá, está no ar mais um episódio do Viver Plenamente. Hoje, tratando sobre um assunto de grande relevância para a saúde em geral da população. Nesse momento de pós-Covid, ainda saindo de uma pandemia, temos conosco hoje o Felipe Lima Pedroso. Doutor, seja bem-vindo, Felipe, cardiologista aqui de Novo Hamburgo e São Leopoldo, da região. Obrigado. Graduado em Medicina pela URGS 2005, especialista em Cardiologia pela Sociedade Brasileira de Cardiologia e Associação Médica Brasileira. Pós-graduado em Medicina de Emergência no Instituto de Educação e Pesquisa do Hospital de Moinhos de Vento de Porto Alegre. Reconhecida pelo MEC, especialização em hemodinâmica, cardiologia intervencionista no Hospital São Francisco do Complexo Hospitalar Santa Casa, em Porto Alegre. Diretor do Corpo Clínico no Hospital Municipal de Novo Hamburgo, Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo, cardiologista e emergencista do hospital, além de atender em consultório próprio em São Leopoldo, aqui pertinho da gente, e com vários convênios médicos, doutor Felipe? Sejas bem-vindo. Muito bom esse currículo aqui, E uma pessoa com bastante propriedade de conhecimento, então, para estar nos esclarecendo vários assuntos gerais a respeito da área de cardiologia. Doutor Felipe Lima Pedroso, sejas bem-vindo ao Viver Plenamente. Vamos contar um pouquinho da tua história para o povo lá que está assistindo em casa, nossa população que nos assiste, E falar um pouquinho também da tua inspiração. Como é que você foi para a medicina e, em específico, para a área de cardiologia? Sim, em primeiro lugar, Aline, quero agradecer por esse convite e já iniciar aí essa minha descrição da resposta para a tua pergunta, dizendo que é muito interessante do ponto de vista psicológico, de trajetória pessoal, quando a gente vai a um programa como esse, por exemplo, e olha uma outra pessoa, um apresentador, no caso tu, relatando de forma sumária assim, a trajetória profissional da pessoa, os pontos que aquele profissional foi galgando com o tempo, é uma experiência muito interessante. Em relação à tua pergunta específica, como que eu optei pela área da cardiologia dentro da medicina, eu vou fazer um breve retorno aí a uma questão mais de quando eu era mais jovem, adolescente. Eu imaginei, acho que muitos adolescentes estão tendo pensamento similar, muitos adultos tiveram. Eu pensei, na verdade, a minha primeira opção, quando adolescente, era fazer formação superior em psicologia. E mais adiante eu pensei, bom, então talvez, um pensamento de adolescente, talvez eu... Aí tentei vestibular para psicologia, sem fazer cursinho, sem nada. No final do segundo ano, não tinha nem terminado a faculdade, não passei, fiz por experiência. Mas eram 40 vagas na época para psicologia na URGS e eu fiquei em 44º. Pensei, nossa, estou com um preparo razoável. Chegou perto? Cheguei perto. E aí quando eu fui fazer o vestibular, mesmo, terminei o terceiro ano, fiz para medicina porque pensei como adolescente, vou fazer algo que me permita um conhecimento a respeito da questão orgânica, fisiológica e da questão mais psicológica também. Vou fazer psiquiatria. Esse foi o meu pensamento adolescente que me levou a pensar em ser médico. Durante a faculdade, passei por vários tipos de pensamentos, pensando em várias especialidades. Não me decidi por nenhuma, entrei no mercado de trabalho, no Hospital Municipal do município de Novo Hamburgo, trabalhando como emergencista. Atuei ali por algum tempo, acredito que acho uns 3 ou 4 anos. E durante esse tempo fiz uma observação de como que aconteciam os atendimentos de emergência e até mesmo de internação em pacientes que acabavam internando no hospital. E observei que a questão cardiológica ela começou a me atrair, porque alguns pacientes chegavam com a questão de infarto e eram atendidos, e alguns iam rapidamente para fazer uma intervenção médica chamada cateterismo cardíaco, e esse procedimento muitas das vezes
salvava a vida do paciente de forma rápida e o resultado era possível de ser visto também rápido, como de forma semelhante a uma área cirúrgica, se fala metaforicamente que o cirurgião, ele, entre aspas, tira o problema com a mão, os médicos falam isso metaforicamente, e se vê o resultado rapidamente, na maioria dos casos. E, de certa forma, o atendimento cardiológico intervencionista, que é o chamado cateterismo cardíaco, popularmente conhecido assim, ele faz algo similar, salva a vida da pessoa, e é sempre a vida que está em jogo, né, numa situação dessas, e se vê o resultado rapidamente. Aquilo me atraiu muito, depois de uns anos de prática como médico emergencista geral, e optei por me especializar nessa área de cardiologia. Foi depois de formado médico que eu escolhi a minha área de especialização. Não foi antes, não foi quando era adolescente, foi depois experimentando, vamos dizer, o geral, eu optei por... E a área da saúde tem muito disso, né? A gente vai para a prática e acaba se identificando com outras áreas e vai abrindo um leque de oportunidades e acaba buscando isso em função das áreas de maior afinidade. Perfeito. Isso. Vamos contextualizar para o pessoal que está assistindo de casa. As doenças cardiovasculares são líderes de mortalidade no Brasil. Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, cerca de 14 milhões de brasileiros têm alguma doença no coração e cerca de 400 mil morrem por ano em decorrência dessas enfermidades. Esses dados são de agosto de 2021. Com a situação de pandemia, doutor Felipe, esses números foram agravados? Como é que foi trabalhar na área durante essa situação de pandemia? Como é que foi para ti essa prática? Foram agravados do ponto de vista estatístico, né? As estatísticas mostram que as doenças cardiovasculares durante a pandemia mataram mais do que elas matavam. A gente, como médicos, né, nós nos obrigamos a falar termos fortes para descrever as situações. Então, as doenças cardiovasculares mataram mais durante a pandemia do que matavam antes. Isso foi possível se verificar em estatísticas. Do ponto de vista empírico, pessoal, cada médico atendendo, a gente não conseguiu se tornar sensível para os profissionais a ponto de se afirmar o que as estatísticas mostram, mas houve percepções assim, empíricas, né? Como, por exemplo, houve um caso comigo, eu já... né, fazendo atendimento no consultório, como sempre faço, que é um acompanhamento mais completo. A maioria dos pacientes tem o meu contato de WhatsApp, que eu acho fundamental no atendimento mais de médio e longo prazo. E uma familiar de paciente, durante a pandemia, entrou em contato comigo, dizendo que, no caso, a esposa, dizendo que seu esposo, que era meu paciente também, estava com uma pressão arterial muito baixa. No caso, um valor que é incompatível com uma vida normal, incompatível com a vida. Seria uma pressão de 70 milímetros de pressão sistólica por 40 de diastólica. É uma condição que, se mantida no tempo, vai causar uma ausência de circulação no cérebro, no próprio coração, causando uma arritmia, levando o indivíduo à morte. Então, isso, se não for uma situação muito rápida, em decorrência de um reflexo, que a gente chama de vasovagal, que rapidamente é corrigido pelo próprio organismo, isso vai causar uma degeneração do organismo e da vida. A pessoa vai morrer. Então, ela me disse que o marido dela estava com essa pressão baixíssima, que ela já havia recomendado ir para emergência, para o hospital, mas que ele não queria ir porque estava com medo de contrair a doença, assim que se falava na época, bem no início da pandemia. A doença, no caso, a Covid-19. A Covid-19. Ele tinha já uma certa idade, mais de 50 anos, se não me engano, ao redor de 60, 70 anos. E aí ela me perguntou: o que eu faço, doutor? Ele não quer ir no hospital e está com essa pressão, acho que isso é perigoso, né? Então, como eu já havia dito, comentado, é uma situação que causa ameaça imediata da vida. E eu disse para ela: olha, ela já tinha medido outras vezes, antes de me ligar, me passou vários valores. Eu disse: olha, se isso é uma situação que está persistindo, ele precisa procurar imediatamente atendimento médico. Eu até recomendo que seja chamado uma ambulância de emergência, ou do SAMU, ou de outro, enfim, do convênio dele, porque não recomendo nem que ele seja colocado no carro e levado à emergência. Recomendo que chame a emergência agora e essa situação seja esclarecida. Ela disse: doutor, mas ele não quer de jeito nenhum, ele está com medo de contrair a doença. Eu respondi: olha, por um lado a gente tem uma situação que ameaça imediatamente a vida dele, que precisa ser vista, avaliada, eventualmente resolvida, com a terapêutica adequada, após o diagnóstico. E por outro, isso é uma situação que está posta já. Por outro lado, a gente tem uma situação potencial de medo que ele tem de contrair uma doença infecciosa, que em alguns casos tem uma expressão leve, em outros moderada, em outros severa,
com a qual ele ainda não tem contato, não se contaminou. Seria apenas uma possibilidade, uma potencialidade, caso saia. exatamente. E a gente tem, de outro lado, a gente tem uma situação que já está posta, de risco iminente de vida. Aí ele tem que entender assim, tem que ir imediatamente para o hospital, porque não tem como fazer essa opção, por uma situação, ficar com uma situação que ameaça imediatamente frente a uma potencialidade. E no fim acabaram indo para o hospital. E isso aconteceu inúmeras vezes. Assim. Então a gente, como médico, pôde, principalmente como médico privado, assim, com o qual os pacientes têm contato o tempo todo, assim, através de telefone, de WhatsApp, a gente pôde sentir essa dificuldade, a doença fazendo os pacientes ficarem mais em casa, em situações nas quais, obviamente, eles já deveriam procurar atendimento médico, e por receio, por medo, por ignorância no bom sentido, ignorância por falta de conhecimento, talvez. No sentido de não saber que o risco de uma potencial infecção é muito menor do que um risco mais iminente em termos quantitativos e até qualitativos mesmo, e por ignorar essa informação, as pessoas na tentativa de autopreservação, de se manter, elas estavam tendo prejuízo para a sua saúde, eventualmente com agravamento e eventualmente até com morte. Uma situação bem preocupante que aconteceu durante a pandemia, que ainda acontece um pouco, mas para a qual, desculpa, não sei se estou me estendendo muito nessa resposta, mas para a qual eu tenho uma medida pessoal em consultório, que é deixar para o paciente canais abertos 24 horas comigo, que é o telefone, o WhatsApp. Eu acho que com isso eu vou ser um médico melhor, vou poder evitar os problemas graves, vou poder manejar melhor os casos, vou poder aconselhar melhor também os pacientes para tomarem decisões. E isso não aumenta muito o trabalho do médico, não. Isso, na verdade, faz com que o médico seja melhor visto pelas pessoas, tenha um desempenho melhor como profissional e com um discreto aumento do trabalho, muito pouco. O que se ganha com isso como profissional é muito maior do que o tempo adicional que se gasta não estando em consulta, sem remuneração, como alguns quiserem pensar, enfim. Eu acho que acaba sendo um ganho para o paciente e para o médico também. E é, de certa forma, um antídoto para essa questão de o paciente ter pouca informação no meio de uma situação nova, que ninguém sabe direito como as coisas estão indo. Acho que a pessoa que melhor vai orientar esse doente, como alguns colegas, essa pessoa que está com aquela condição patológica, é o médico. Então, eu acho que isso ajudou um pouco esse contato mais estreito entre o médico e o paciente, usando as novas tecnologias. Mas, ainda assim, a gente sabe que muitas pessoas não utilizam, então a pandemia ela causou bastante prejuízos aí para a questão de prevenção e de terapêutica mesmo. Perfeito. Isso é uma das coisas que é um dos objetivos do nosso programa, que é justamente levar informação para que as pessoas também tenham conhecimento, justamente buscar ajuda. A principal arma, acho, né, para qualquer tipo de doença, vem bem ao encontro da sua resposta, que é a questão da prevenção e da orientação médica, que é o intuito hoje do Viver Plenamente, a gente levar esse tipo de informação também para a população. E nesse momento que a gente está voltando ao novo normal, podemos dizer assim, né, doutor Felipe? Com as rotinas de trabalho, quais as recomendações que você dá para as pessoas que pretendem investigar algum problema cardíaco ou buscar ajuda e tratamento adequado? Tá, perfeito. Essa é uma questão bem interessante, porque qualquer resposta ela pode ser insuficiente, mas a gente tem que, como profissional, como médico, principalmente na minha área, tentar colocar para as pessoas, em vez de, e eu acho que na vida em geral, quando eu estudei para o vestibular, eu sempre fui filosoficamente contra fórmulas. Eu sempre pensei que a gente tem que tentar pensar as coisas, os princípios das coisas, e a maneira específica como a questão vai ser realizada varia de acordo com quem vai realizar. O importante são os princípios. Em relação a essa, vamos dizer, retomada do cuidado cardiovascular, mais especificamente falando, a gente tem que pensar que muita gente no mundo já fazia algum cuidado cardiovascular. E essas pessoas são as que vão retomar, as que não faziam vão começar. Então, essa retomada do cuidado cardiovascular, ao meu ver, individual, empiricamente, a minha impressão, metaforicamente falando, é que essas pessoas, quase todas, porque dificilmente alguém manteve o mesmo nível de cuidado
pré-pandemia, durante a pandemia, em relação à sua questão cardiovascular ou em outras especialidades. Essas pessoas que vão retomar esse nível mais alto de cuidados, elas têm que pensar, repito, metaforicamente falando, como se estivessem começando do zero. Como assim começando do zero? Investigando se tem algo. Porque assim, eu tenho já um histórico, eu tive um infarto, eu tive um AVC isquêmico, eu tenho uma obstrução arterial na perna, enfim, tive uma trombose venosa, arterial, outras condições, tenho uma arritmia. Sim, teve, mas houve um período em que praticamente todos os pacientes se afastaram dos médicos e se afastaram de tudo. Só não se afastaram do supermercado quando a fome apertou e tiveram que ir. Muitas pessoas fizeram isolamentos mais importantes durante um tempo que é bem variável, durante a pandemia. E isso causou, em termos globais, uma parada nos acompanhamentos, tanto do ponto de vista dos pacientes, eles se esqueceram de algumas coisas, de algumas recomendações médicas, de algumas coisas que eles deveriam fazer, de exames importantes. Médicos também se esqueceram, os médicos também se esquecem, né? As revisões periódicas, na verdade. Os médicos, eles não só se esqueceram, como deixaram de dar algumas orientações por não terem os pacientes ali, nem presencialmente, nem virtualmente. Então, é como se tivesse ficado uma espécie metaforicamente, de novo falando, uma espécie de congelamento das situações. E aí é muito interessante começar de novo. O paciente chega, vários pacientes chegam no consultório, doutor, eu estou querendo retomar o meu atendimento, né, com a pandemia eu parei de vir e tal, e eu tenho ali o prontuário do paciente, a última consulta dele lá, né, 2020, 2021, fazia tempo que não vinha, e aí a gente faz uma revisão geral de toda a parte cardiológica, de outras partes importantes, e muitos pacientes pararam de vir quando foram pedidos exames de revisão e não fizeram. Doutor, eu estou com os pedidos aqui, como que a gente faz agora? Não, vamos fazer, vamos repetir, vamos refazer todos os exames, vamos rever as condições todas. Isso que seria, entre aspas, começar do zero, seria revisar tudo. Revisar toda a condição médica, né, e de saúde do paciente. Isso. Voltamos no segundo bloco, em seguidinha, depois do nosso intervalinho de hoje, com o Dr. Felipe Pedroso, cardiologista que veio trazer informações valiosas hoje para nós todos aqui no Viver Plenamente. Na Denegre Psicologia, você encontra atendimento psicológico e psicopedagógico clínico e acolhedor. Atuamos na área da psicologia clínica, psicopedagogia clínica com atendimentos individuais, atendimento de casal ou família. Atendemos crianças, adolescentes e adultos. Realizamos atendimentos em Libras e inglês, de forma presencial ou online. Consulte nossos profissionais e convênios. Voltamos com o segundo bloco do Viver Plenamente de hoje, com o Dr. Felipe Pedroso, cardiologista, que veio nos esclarecer várias questões quanto aos cuidados aí da saúde da população em geral. Dr. Felipe, quais as principais causas de problemas cardiovasculares na população em geral, neste momento? Entendi. Na verdade, assim, se me permite um breve esclarecimento antes, assim, que eu acho bem interessante. O que as pessoas pensam quando se fala em problema, doença cardiovascular? As doenças cardiovasculares são as que mais matam, todo mundo já ouviu isso na imprensa, já leu alguma vez. E eu vou falar nisso porque até era um pensamento que eu tinha quando adolescente, que é o seguinte, como que as doenças cardiovasculares são as que mais matam, mas não tirando traumatismos e outras situações específicas, não é sempre uma doença cardiovascular que mata, a pessoa sempre não morre porque o coração para. E na verdade a gente sabe, né, com o tempo eu fui, né, crescendo, entrando para a faculdade, acabei vendo que na verdade existem grupos de doenças específicas que são as chamadas doenças cardiovasculares. Sempre a morte, ela se dá pela
parada do batimento cardíaco. Existe também a outra, que é a morte cerebral, outra modalidade, né, que é o cessamento das funções do cérebro de maneira irreversível. Mas a morte, vamos dizer, como ela vem sendo classicamente conhecida, é a parada da função cardiovascular, irreversível. Mas, na verdade, a morte cardiovascular é a morte em que o problema primário acontece ali, né, e não a consequência. Quando a pessoa tem, por exemplo, um AVC hemorrágico extenso, o coração vai acabar parando de bater, mas o coração está funcionando normalmente, a pessoa pode fazer doação, pode ser feito um transplante cardíaco, o coração dela está em perfeitas condições. Isso não é morte cardiovascular. A morte cardiovascular é considerado quando, por exemplo, o coração da pessoa tem um problema de entupimento de uma artéria coronária, entupimento por uma placa de aterosclerose, que se deu em função dos fatores de risco, que foi a pergunta que tu me fizeste. Ou ela tem uma arritmia do coração, tem uma doença chamada miocardiopatia hipertrófica obstrutiva septal assimétrica, um nome complicado para denominar aquelas doenças que a gente vê os jogadores jovens, saudáveis, de outra forma, caindo com infarto de forma irreversível. E, na verdade, ela é silenciosa, porque não tem sintoma. Que é silenciosa. Quando ela vem, alguma coisa já não estava bem. E aí ela acaba tendo a consequência. Essa específica dos jogadores, ela é totalmente silenciosa, a gente já tem direto. Muitas vezes a primeira manifestação é a morte, porque é uma doença genética que só é detectada se fizeram, por exemplo, um ecocardiograma. Ela não dá sintoma, ela é uma doença na qual não se pode fazer exercício físico, porque o coração já tem a parede grossa, fazendo exercício fica mais grossa ainda, o sangue não consegue passar direito, né? Mas só vai se notar quando tiver a complicação disso. Então, retomando assim, a linha da tua pergunta inicial, quais que são os fatores de risco principais? Por que uma pessoa fica doente do coração, entope as artérias coronárias? Por que o coração das pessoas dilata com o tempo e as pessoas têm arritmias, têm parada cardíaca, têm infarto? Por que acontece isso? Existem os chamados fatores de risco principais e os secundários para a pessoa ter essas doenças, como entupimento de artéria do coração. Os principais fatores de risco conhecidos, os mais importantes, os que mais causam isso na população em termos quantitativos, são bem conhecidos, os cardiologistas, são a hipertensão arterial, que é uma doença muito prevalente, o diabetes mellitus, a dislipidemia genericamente, que é o aumento do colesterol circulante, primariamente, e secundariamente o aumento dos triglicerídeos, que tem menor importância cardiovascular para a formação da plaquinha, aquela que obstrui. O mais importante é o colesterol. Um hábito nocivo à saúde, que é o hábito do tabagismo, é também considerado um dos 5 maiores fatores de risco. Entre os 5. E o quinto, que não tem muito como se mudar, não tem o que fazer a respeito, é a história familiar da mesma doença cardíaca, infarto, AVC isquêmico, doença de entupimento de artéria por placa de aterosclerose, em familiar de primeiro grau, com idade precoce. A gente chama história familiar significativa de DAC, que é a doença aterosclerótica do coração prematura. Né? Se a pessoa tem algum desses fatores de risco, ela tem que procurar prevenir. Se tem hipertensão, tem que fazer um tratamento ótimo para a hipertensão. Que era a próxima pergunta que eu ia te fazer. Quais as formas da gente prevenir tudo isso, doutor Felipe? Perfeito. Como é que a gente pode prevenir essas doenças cardiovasculares? Isso. Então, primeira coisa é saber que esses são os principais fatores de risco. Mas eu não faço exercício físico, isso é importante? Sim, é muito importante. Mas não está entre os... Sedentarismo não é um dos 5 principais fatores de risco para a doença cardiovascular. A alimentação, dieta também é importante, uma dieta saudável. Mas também não está diretamente entre os... Agora, indiretamente, eles estão ali. O exercício físico e a alimentação, eles estão dentro, junto com a hipertensão, com o diabetes, com a dislipidemia, que aumenta o colesterol, com o tabagismo. Mas como é que o exercício e a dieta estão junto com o tabagismo? Mais o exercício, menos a dieta, já vou falar como. Então, em relação aos principais fatores de risco, a primeira coisa, quando a gente tem uma doença já diagnosticada, a gente tem que tratar ela. Não vou prevenir hipertensão se eu estou com a pressão 180 por 120. Eu não posso naquele momento prevenir. Primeiro eu tenho que controlar a hipertensão, colocar ela com medicações, sair daquele alto risco, ficar num nível mais normal e aí, quando o médico liberar, agora tu pode e deve, vai te fazer bem praticar exercício físico, aí sim praticar. Aí prevenir que aquela doença piore, progrida. Para quem ainda não tem a doença, aí sim, aí a atitude preventiva com exercício físico, a dieta o mais saudável possível, já vou falar sobre a dieta.
abandonar hábitos nocivos, que é uma coisa óbvia, todo mundo sabe, como o tabagismo, por exemplo. Como que o exercício físico ele interfere nesses principais fatores de risco? A pessoa que faz bastante exercício físico, ela costuma ter um melhor controle da pressão arterial, mesmo sendo hipertensa. Ela vai precisar usar menor número de medicações para hipertensão em menores doses. Ela vai, da mesma forma no diabetes, menor número de medicações em menores doses. Na dislipidemia, que aumenta o colesterol também, vai ser menor o colesterol dela, vai precisar de menos medicação. A pessoa que faz exercício não fuma, é difícil alguém ficar fazendo exercício físico continuamente, né, de forma crônica, sempre fazendo exercício e fumar. Então o exercício ele interfere em praticamente todos os grandes fatores de risco para a doença cardiovascular. A alimentação saudável também, a pessoa que tem uma alimentação mais saudável, ela vai ter uma menor taxa de hipertensão, de diabetes, de dislipidemia. E um comentário específico sobre a alimentação que eu queria fazer, Aline. As pessoas sempre acham que é mais importante evitar o consumo de gorduras. Não, isso é um conceito que está errado. Quero que isso vá mudando, todos os médicos querem que isso mude na sociedade. É mais importante evitar o consumo de carboidratos, açúcar e seus derivados do que consumo de gordura. As pessoas se preocupam muito com a gordura, mas vou falar assim em termos bem populares, assim, quase que grosso modo. Ninguém fica comendo gordura em grande quantidade. Eu brinco com os pacientes de uma maneira mais informal, ninguém come muitas colheres de banho, aquela banha, ninguém gosta disso. Agora, açúcar, as pessoas são capazes de ingerir uma quantidade absurda de açúcar, de carboidrato, quem toma refrigerante, suco, doces, e continuam comendo. O carboidrato sacia menos a fome do que a gordura. A gordura sacia a fome quase que de forma imediata. E o carboidrato a gente consegue consumir ele de maneira muito importante, sem que ele sacie a nossa fome. E todo o carboidrato que entra no corpo, que não é usado na hora como energia para o funcionamento do organismo, ele é armazenado no corpo como gordura. O carboidrato sofre essa transformação bioquímica. Então, pessoal, não sei como que eu engordo, não como gordura. Carboidrato. Quantidade de carboidrato. E às vezes combinações de vários carboidratos, né? As pessoas montam um prato. Eu quero um pouquinho desse, um pouquinho daquele. Quando vê, fez um prato maior do que deveria. Exato. E qual o recado e mensagem, doutor Felipe, que a gente pode deixar para as pessoas que nos assistem hoje aqui no Viver Plenamente? Para que as pessoas possam prevenir, buscar ajuda, né? E realmente prevenir as doenças cardiovasculares, problemas de coração, né? Enfim, entre outros. Tá. Uma questão extremamente importante que eu enfoco bastante com os meus pacientes é: quem tem doença precisa tratá-la. Em primeiro lugar, estabilizar a doença para ela parar de prejudicar o funcionamento do organismo. E a partir dali, já se tendo controle, vai se buscar uma prevenção do agravamento da doença e do surgimento de novas doenças. Em relação à prevenção, talvez as duas atitudes que uma pessoa pode tomar que tem maior impacto na saúde geral e cardiovascular é uma dieta adequada e praticar exercícios físicos quando indicado, que é na maior parte das situações, mas não em todas. Existem algumas situações pontuais que o médico vai identificar, o cardiologista ou o médico geral vai identificar e vai orientar a pessoa a não fazer exercício. São exceções. Na maior parte das situações o exercício está indicado, não sendo em momento agudo de doença. Ele vai atuar em praticamente todos os fatores de risco cardiovasculares e para muitas outras doenças. Em relação à alimentação, a principal dica seria que as pessoas estão muito habituadas a se preocuparem com a qualidade da sua alimentação e realmente ela é importante, mas talvez em termos filosóficos de vida a qualidade seja mais importante do que a quantidade. Em termos de alimentação isso não acontece. A quantidade da alimentação é tão ou mais importante do que a quantidade. Se eu comer uma comida, entre aspas, de boa, que seja saudável, de boa qualidade, né? Frutas, por exemplo, em grande quantidade, isso vai ser deletério para o meu organismo. Né? Se um alimento de má qualidade, uma gordura, for consumido em quantidade muito pequena, muito ínfima, isso não vai ter nenhum efeito deletério para o meu organismo. Então, não só a qualidade, mas a quantidade de alimento ingerido acaba também sendo o determinante da saúde geral e cardiovascular. Perfeito, doutor Felipe. Deixa para nós, então, as tuas redes sociais e um número de contato lá do teu consultório, para quem quiser te achar, né, com essas dicas. Eu sei que tu escreve vários artigos também, né, importantes aí dentro da área de cardiologia, e as pessoas com certeza vão querer conferir mais informações. Isso. Meu nome é Felipe Lima Pedroso.
sou cardiologista, atuo como emergencista há 16 anos no hospital do município de Novo Hamburgo e como cardiologista também faço atendimento no hospital, na equipe de cardiologia e atendimento privado em consultório. As minhas redes sociais são Felipe Pedroso no Facebook, felipe.pedroso no Instagram. E contato pode ser feito ali comigo através das redes sociais, que eu passo todos os demais contatos, endereços, etc. Perfeito. Conversei hoje, então, com o Dr. Felipe Lima Pedroso, que veio aqui nos esclarecer diversas questões relacionadas a doenças cardiovasculares. Dr. Felipe, muito obrigada pela sua presença. Obrigado. Volte sempre à Vale TV. As portas estão abertas para ti, para divulgar o teu trabalho e para falar, principalmente, sobre prevenção. Obrigado. Até o próximo.